Olá, você que está em casa, eu sou a Samara e esse aqui é o meu querido pastor Moisés. Nós estamos aqui nesse momento de reflexão, que é um momento de edificação de vidas. Pastor e eu, a gente tem o hábito de ler, nós gostamos muito de leitura, e um dos livros que a gente leu e que mexeu muito com a gente foi esse aqui, ó, Paredes do Meu Coração. E a gente vai discutir um pouquinho sobre esse livro, sobre todo o ensinamento que a gente teve com esse livro, tudo que a gente aprendeu, porque uma coisa que o pastor Moisés fala é que às vezes a pessoa passou anos estudando um determinado conteúdo e resumiu aqui. Então, um livro são anos de preparação, são anos de estudo de uma pessoa para ela poder passar para a gente de maneira mais fácil, para a gente poder assimilar melhor. E assim a gente vai começar com o nosso bate-papo de hoje, que é do Paredes do Coração. E é muito interessante, Samara, que a palavra de Deus em Provérbios diz que nós devemos comprar a sabedoria, né? Comprar livros é uma maneira de nós adquirirmos sabedoria. Eu quero falar com você que nos ouve em casa sobre como nós vamos construindo a nossa personalidade de maneira errada. A palavra de Deus diz, Samara, que a nossa vida é como uma edificação, é como uma casa que é edificada. O Senhor Jesus diz que nós podemos edificar a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia. Mas hoje não está aqui o fato principal, se é sobre a rocha ou se é sobre a areia. Mas sim, como cristão que somos, se nós formos edificar sobre a rocha que é Cristo, de qualquer maneira, vai dar errado. Por isso que o texto que nós lemos fala que as paredes do coração, elas precisam ser construídas no prumo de Deus. Fala-nos um pouquinho sobre esse assunto. Ok. Prumo, para quem não conhece, é um instrumento usado por pedreiros na hora que você vai construir uma casa ou um muro, por exemplo. Ele verifica se todos os tijolos, se aquela parede está retinha, se ela está alinhada. O que acontece? Nós devemos levar nossa vida de acordo com o prumo de Deus. Ou seja, Deus quer retidão. Deus não gosta de nada torto. Deus quer retidão de vidas. Então nós devemos construir nossa vida de acordo com o prumo de Deus. E como que a gente constrói? Cada vivência que a gente tem é como se fosse um tijolo. Então a gente vai construindo a nossa vivência. Muitas das vezes a gente tem uma rejeição, então a gente coloca uma parede, um tijolo. A gente tem uma tristeza, coloca outro tijolo. A gente tem uma rejeição, ou acontecimento ruim que acontece. Então de tijolo em tijolo a gente vai construindo um muro, até que algumas vezes a gente se isola. Se isola e tenta se fechar, para a gente poder tentar se proteger e não se machucar mais. Até a hora que isso vai ruir, né? E vai ruir. A gente precisa, Deus não nos criou para poder se fechar. A gente tem que ter conhecimento da palavra para a gente poder saber lidar melhor com isso. E nós somos seres sociáveis também. Somos seres sociáveis, então a gente tem que ter conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas vivências, para que a gente possa se relacionar melhor com o outro. E mesmo que se tivermos passado por angústias, tristezas ou rejeições, a gente tem que entender isso e ressignificar tudo isso para a gente poder ter uma vivência melhor, porque senão a gente vai arrastar isso para o resto da vida. Então temos que aprender como lidar com essas emoções para que a gente possa seguir nossa vida adiante e ser felizes. Quando alguma coisa está fora do prumo de Deus, isso vai mexer no nosso comportamento. De que maneira o nosso comportamento pode estar sendo afetado através disso e como nós reagimos no comportamento por conta de termos uma vida fora do prumo de Deus? Ok, a partir do momento que a gente tem essas barreiras, que a gente vai sofrendo essas decepções, a gente vai construindo um muro. Existem duas formas principais da gente poder reagir com tudo isso. A primeira é virar uma pessoa agressiva, sabe? Papou, a pessoa fala alguma coisa, você já responde, já fica num tom agressivo. Toma lá da cá. Toma lá da cá. E a outra é você tentar se proteger, você criar esse muro e tentar se proteger de tudo e de todos, para você poder não sofrer mais. E o outro comportamento contrário do agressivo? Seria esse comportamento de se proteger, de você tentar se fechar no muro, de você tentar se proteger para você poder ficar mais seguro, mais passivo. Seria o agressivo e o passivo. Então, a agressão ou a passividade são duas expressões erradas de quem está construindo um muro de proteção inclinado, fora do prumo. Fora do prumo de Deus. É como uma torre de Pisa. Sim, sim. Uma hora ela vai vir para o chão. Uma hora vai vir. Assim também a nossa vida, se
nós cercarmos os nossos sentimentos com materiais negativos, né? Sim. E a questão das tempestades na vida, Samara, como isso afeta as muralhas que nós vamos erguendo para a autoproteção? Pastor, quem não passa por tempestades, né? Assim como a gente tem dias de sol, a gente também tem dias de chuva, e dias nublados, e dias de tempestade, assim também é na nossa vida. Então, a partir do momento que vem uma tempestade que assola a nossa vida, de onde vem socorro? Nosso socorro tem que vir de Deus. A gente tem que basear nossas ações no prumo de Deus, para que a gente não tenha que sofrer as consequências depois. Se uma pessoa que edifica essa parede de autoproteção errada se converter, vai mudar alguma coisa na vida dela ou não? Pastor, a partir do momento que a pessoa se converte, o ideal seria que o mundo virasse flores, que acabasse tudo, o mundo ficasse rosa, mas não, os problemas eles vão continuar existindo, a gente vai aprender a lidar com eles. A diferença é que quem errava não erra mais, quem pecava não peca mais, vai tentar, não vou dizer que não vai pecar, mas pelo menos ela vai conhecer a palavra e vai saber, opa, isso aqui, esse é um caminho errado, eu não vou seguir. A partir do momento que ela se converte, ela converte também os seus caminhos, ela converte a vida dela, e ela muda de comportamento, e ela muda de vida. A conversão é mudança de direção. Conversão é mudança de direção. Se ela está andando para um lado torto, ela vai alinhar a vida dela de acordo com o prumo de Deus. Muitas das vezes as paredes que a gente constrói, elas são baseadas na rejeição. Às vezes é uma gravidez não desejada, que vem uma criança que de repente não foi tão amada, não foi tão querida, ela se sente rejeitada. Qual a consequência dessa rejeição para a vida da pessoa? A autoestima dela provavelmente vai ser baixa. Claro que ela vai ter que trabalhar essa autoestima depois para ela poder melhorar isso. Ela vai ter uma autoestima baixa, ela vai se sentir às vezes insegura, autocompaixão, né? Autocompaixão, depreciação, ela vai ter várias características, desesperança também, ela vai ter várias características ruins decorrentes dessa rejeição. Sentimentos de inferioridade, apatia, né? Isso. Você já viu aquela pessoa revoltada? Então, quando ela cria a vida dela a partir da revolta, ela quer aquela pessoa mais agressiva, ela é mais dominadora, ela é mais... ela tenta se impor mais devido a essa agressividade. Tudo isso é revolta por uma situação na vida que ela passou. É interessante a gente notar também, pastor, que todas as consequências que a gente tem diante das nossas escolhas, a nossa vida é feita de escolhas e de decisões. Toda escolha que a gente tem, a gente vai ter uma consequência. Então a gente tem que pensar muito bem o caminho que a gente deve seguir. Inclusive, às vezes, na vida dos nossos filhos, das pessoas próximas da gente. Que às vezes a gente tem um comportamento, um ato errado, por exemplo, que isso não vai afetar só a nossa vida, vai afetar a vida dos nossos filhos, das pessoas próximas da gente. Essa maneira de viver individual, cada pessoa vai mudar ou vai apresentar a sua personalidade de acordo com aquilo que vivencia. Você poderia dizer um pouquinho sobre isso? Claro, nós temos inicialmente a pessoa que tem uma personalidade cordata. O que é isso? Aquela pessoa que fala sim para tudo, ela concorda com tudo, ela não se opõe. O que ela quer dizer? Gente, por favor, me proteja, eu estou aqui, eu estou insegura, então eu preciso que você me proteja. Esse é o sentimento dela. E se por acaso essa pessoa passou por alguns reveses na vida, ela pode assumir um outro tipo de temperamento, que é o derrotista. Esse comportamento derrotista é aquela pessoa que fala, nunca nada vai dar certo para mim, eu não sou boa nisso, eu não vou conseguir. Então é sempre aquela pessoa que se sente derrotada. E a competitiva? A competitiva é aquela que, qualquer situação que ela tiver, ela vai se sentir no direito, no dever de competir com o outro. Às vezes são competição entre os irmãos, competição por coisas simples, dentro de casa, ou competição no mercado de trabalho, na profissão. Eu faço esse relatório melhor do que você, eu tenho certeza que essa atividade eu posso fazer melhor do que você. É esse o sentido da competição. Quando a competição se torna uma motivação para o crescimento pessoal, sem humilhar o concorrente, é até positivo, não é? Sim, com certeza. Agora, o problema é quando vai para outra margem, que é a margem da crítica. Aí a pessoa diz assim, olha, eu quero falar uma coisa com você, quero fazer uma crítica, mas é construtiva, não é? O que você diz sobre isso? Gente, uma coisa muito interessante que eu aprendi na vida, nunca aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. É uma coisa muito legal. Eu vou te ensinar a fazer isso. Não é assim que faz, é desse jeito, né? Sim, muitas das vezes a pessoa
Por que ela critica os outros? Porque ela, às vezes, o sentimento de inferioridade. Às vezes ela passou por tantos reveses na vida que ela se sente com baixa autoestima. Então, para ela poder se sentir melhor, ela critica o outro na intenção de dizer, olha, você também não é bom nisso, se eu não sou, você também não é. Então, o tempo todo aquela crítica para que ela mesma se sinta melhor. E ela critica desdenhando. Critica desdenhando. E quem desdenha? Quer comprar? Quer comprar, né? Para a gente ir para os finalmente desse papo, eu quero perguntar a você sobre como é que nós devemos reconstruir certos nossos alicerces. Primeiro de tudo, pastor, nossa vida deve ser baseada nos princípios de Deus. Então, para a gente poder construir, a gente tem que seguir o prumo de Deus, os alicerces de Deus. O que Deus quer para a nossa vida? A gente não pode tentar ter um comportamento. Se a gente tentar ter um comportamento muito distante daquilo que Deus propõe para a gente pode sofrer as consequências. Se você usa drogas um dia, no outro dia eu vou ter as consequências até na minha saúde. Então a gente tem que seguir o caminho que Deus traçou para a gente. Mesmo que a pessoa se converta depois do uso de drogas, as consequências virão. As consequências virão. Se a pessoa fumou por 20 anos, pode ser que, mesmo que ela se converta, pode ser que ela sofra as consequências no pulmão, devido à nicotina, devido às substâncias tóxicas que tem no cigarro. Então, ela pode sofrer as consequências. Então, toda ação tem uma consequência. E cabe a nós decidir quais as consequências que a gente vai querer na nossa vida. Como nós devemos, então, construir de maneira correta, segundo o prumo de Deus, para que a nossa vida seja edificada sem que ela venha à própria ruína? Pastor, nós devemos edificar nossa vida de acordo com o prumo de Deus. Qual é o caminho que Deus tem para a minha vida? O que Deus quer de mim? A partir do momento que a gente conhece a palavra, a gente vai guiar nossa vida tendo os valores, os princípios da palavra de Deus. E a partir desse momento, a gente vai ter uma vida mais em santidade, a gente vai ter uma vida de acordo com o prumo, uma vida em retidão. Devemos conhecer a palavra de Deus e saber e guiar nossa vida pelos valores, princípios e tudo aquilo que Deus mostra pra gente. Então devemos ter Deus como nosso Pai. E muitas das vezes a gente tem esse problema, que a imagem que a pessoa tem do Pai é uma imagem distorcida. A pessoa associa Deus com o Pai terrestre, Pai terreno. Muitas vezes essa pessoa não teve nem pai. Essa pessoa, o pai morreu, ou por inúmeros motivos não esteve presente, ou então esteve presente e foi um pai muito ruim. Ausente. Foi um pai ausente ou foi um pai violento. Então a pessoa tem uma imagem distorcida de Deus por causa dessa associação com o pai terrestre. Então a imagem que essa pessoa tinha quando criança a respeito de Deus, no futuro, quando ela for uma adulta, se ela não tiver uma interferência no seu modo de vida, ela poderá continuar tendo uma imagem distorcida de Deus como Pai. Sim, ela pode ter uma imagem distorcida de Deus. De repente pode achar que Deus não é bom, Deus não é amor, Deus é abusador. E não, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Então ela tem que ter essa imagem correta de Deus e não fazer essa associação com o Pai que ela teve aqui na Terra. As pessoas são guiadas pelas emoções e às vezes as emoções elas nos enganam. Uma pessoa que numa determinada situação passa raiva, se ela for guiada pela raiva, ela pode cometer uma besteira. Sim. Então ela tem a impulsividade. A impulsividade. Então, se ela for guiada pelos sentimentos, ela pode não seguir o caminho de Deus. Será que Deus gostaria que ela cometesse um ato de violência, por exemplo? Não, não é o caminho de Deus. Então, ela tem que tomar cuidado com as emoções, para que as emoções não guiem o caminho dela. Ela seja guiada pela presença do Espírito Santo na vida dela. E a gente vê isso com pessoas que vão tomando decisões precipitadas na vida, de maneira afobada, e depois não tem como recorrer e voltar atrás. Sim, nesse caso são atos de violência, às vezes são relacionamentos destruídos, em todas as esferas, casamento, familiar, escolhas erradas, às vezes a própria vida, né? Nós podemos ter, mesmo diante dos sofrimentos, nós podemos ter um novo começo. Para isso a gente deve entregar nossa vida a Jesus, que é um recomeço muito lindo. Uma coisa que eu aprendi que está no livro, que é muito legal: Deus é justo em todos os seus caminhos. O homem, ele é justo em alguns dos seus caminhos. Satanás, ele é injusto em todos os seus caminhos. Então, o que a gente tem? Deus é justo em todos os caminhos, é justiça de Deus. Nós não podemos mudar as situações que aconteceram no nosso passado, mas a gente pode modificar o presente para que a gente possa ter um futuro melhor.
Então, para isso, a gente tem que basear nossa vida nas decisões que a gente toma. Não são as situações da nossa vida que vão fazer nossa vida acontecer, são as decisões que a gente toma. Será que a gente vai ficar aqui prostrado diante de uma dor, ou a gente vai dar a volta por cima? Será que a gente vai conseguir, com a ajuda de Deus, reconstruir nossa história? É isso que a gente quer. E Deus nos faz isso. Deus nos ajuda a reconstruir nossa história. E a palavra de Deus também diz assim, Samara: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se faz novo. Mas depende de mim o querer que as coisas sejam novas. Se eu tiver só apenas da experiência da conversão e estacionar nisso, eu não crescerei em vida, não crescerei em maturidade e vou perder o melhor de Deus na minha vida, que é a sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria torna as coisas mais fáceis na nossa vida. Sim, Deus é sempre no comando, né? Uma coisa legal para a gente poder pensar é o seguinte: quando a gente se converte, a gente tinha um estilo de vida antes e a gente passa a seguir um novo caminho. E muitas das vezes a gente pede perdão pelos pecados que a gente comete. Assim como a gente pede a Deus perdão pelos pecados que a gente comete, a gente pode pedir a cura da dor. A gente pode pedir aquilo que dói, que nos magoa, que faz com que a gente sofra emocionalmente. Então, a partir do momento que a gente consegue pedir isso para Deus, Deus nos cura. Deus é Deus para todas as coisas. Deus move montanhas. Então, Deus é poderoso para todas as coisas. Se a gente crer, a gente consegue. Então, Deus pode nos curar de tudo que a gente precisar. É sempre possível recomeçar. É sempre possível recomeçar. Não é fácil recomeçar. Nunca. Mas é possível recomeçar. Possível. Jesus nos deu exemplo disso, falando a história do filho pródigo, que ele enfiou os pés pelas mãos, decidiu errado, foi afobado na sua escolha, gastou todos os seus bens de maneira imprópria, mas quando ele cai em si, ele toma uma decisão: eu vou recomeçar, mesmo que o meu recomeço seja difícil, mesmo que o meu recomeço eu tenha que me humilhar. E aquilo que ele planejou fazer, ele fez, e o resultado da história foi que ele terminou a sua vida com uma grande festa que o próprio Pai lhe concebeu, né? Nós vamos terminando por aqui a nossa fala, e não sei se a Samara quer falar mais alguma coisa. É só esse lembrete, pastor. A nossa vida não é baseada na situação, é na decisão. É a partir do momento que eu sigo a Deus, eu tenho um novo caminho, eu tenho paz na alma. E se a gente tem algum problema, Deus é o Consolador, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Então, a gente deve entregar nosso caminho, não só o nosso caminho, a nossa mente, ao nosso coração. Tudo a gente deve entregar ao Senhor, para que Ele possa fazer tudo novo. Que Deus abençoe você, e estamos crescendo a cada dia que passa na presença do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor.